Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Então, devemos prestar mais atenção ao que aprendemos, para não nos afastarmos do que realmente importa. Se a mensagem que os anjos trouxeram era digna de confiança, e cada pecado e ato de desobediência trazem a sua própria consequência, como iremos escapar, se não ficarmos atentos a tão grande salvação? Primeiro, o Senhor anunciou e, depois, houve a sua confirmação para nós, por meio dos que a ouviram. Deus também a demonstrou por meio de sinais e de milagres, por atos que mostram o seu poder, e pelos dons que o Espírito Santo deu aos que escolheu. Os responsáveis pelo mundo que está por vir, sobre o qual falamos, não são os anjos. Mas, como já foi dito, o que são os seres humanos, para que se importe com eles? O que é um filho do homem, para que se preocupe com ele? Você o colocou abaixo dos anjos, o coroou com glória e honra, e, então, toda a sua criação ficou sob o domínio dele. Você deu a ele autoridade sobre tudo. Nada ficou de fora quando Deus deu a ele essa autoridade. No entanto, nós vemos que nem tudo ainda está sujeito à sua autoridade. Mas, vemos Jesus colocado em uma posição um pouco inferior à dos anjos, e, por meio do sofrimento da morte, foi coroado com glória e honra. Pela graça de Deus, Jesus morreu por todos nós. Foi apropriado que Deus, que cria e mantém tudo, ao trazer muitos dos seus filhos à glória, preparasse totalmente, por meio do sofrimento, aquele que os levaria à salvação. Pois tanto aquele que torna as pessoas puras, quanto aqueles que são purificados, pertencem à mesma família. É por isso que ele não tem dúvida de chamá-los irmãos, ao dizer, eu irei anunciar o seu nome para os meus irmãos. Eu irei louvá-lo entre o seu povo, quando eles se reunirem. E também, eu confiarei nele e, aqui estou eu junto com os filhos que Deus me deu. Pelos filhos serem de carne e sangue, ele também participou da natureza humana deles. Assim, por meio da sua morte, ele pode destruir aquele que tem o poder de matar, ou seja, o diabo, e também de libertar todos aqueles que, por causa do medo da morte, tinham sido escravizados por toda a vida. É claro que não é com os anjos que ele está preocupado. Ele está preocupado com os descendentes de Abraão. É por isso que era necessário para ele ser semelhante aos seus irmãos em tudo, pois, dessa maneira, ele poderia se tornar um grande sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, para perdoar os pecados do seu povo, e por ele ter sofrido, quando foi tentado, agora é capaz de ajudar aqueles que também passam pela tentação. Hebreus capítulo 2. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.